O que as pessoas fazem com o seu tempo? O que elas fazem com ele? Ou empregam em coisas úteis ou inúteis? Coisas inúteis. A maior parte da humanidade simplesmente desperdiça o seu tempo. A vida das pessoas se tornou um imenso desperdício de tempo. E por quê? Porque as pessoas não encontram mais um sentido para a vida, elas não têm mais um foco, um objetivo claro, um objetivo delas mesmas, porque nós temos que ter determinados padrões em nossa vida e objetivos que são elaborados por nós. Quando nós atiramos a nossa vida nas mãos de outros, ou de um sistema econômico, do consumismo, o que sobra de nós? Nada. Nós viramos apenas uma sombra no meio do sistema e toda a nossa energia acaba sendo atirada fora. E as pessoas hoje jogam a sua energia fora. As pessoas desperdiçam aquilo que elas têm de mais importante, o seu tempo e a sua energia. Só que elas não param para pensar sobre isso, em sua grande maioria. Porque pensar é algo que incomoda o ser humano pós-moderno. Vivemos num tempo abarrotado de informações, vivenciamos hoje um excesso de informações, só que as pessoas não pensam. Olhem só a contradição. Temos tanta informação, mas as pessoas não refletem. E por quê? Porque elas são soterradas pelas informações. Elas são engolidas, elas são carregadas. Existe um verdadeiro redemoinho de informações. E isso tudo é proposital para que as pessoas percam o norte da sua vida. Porque pessoas sem rumo, elas podem ser facilmente conduzidas segundo os interesses de alguns poucos. E é o que acontece hoje. 95% da humanidade é constituída por pessoas que não são donas de suas vidas, que não são donas do seu tempo, que não têm objetivos próprios e que apenas seguem o passo da manada, seguem o rebanho. Né? E onde tudo isso vai parar? Onde tudo isso vai parar? No colapso num determinado instante, porque nós, como civilização, estamos caminhando para o colapso porque as pessoas não param para pensar, porque as pessoas desperdiçam o seu tempo e as suas energias. As pessoas não querem refletir porque isso gera incômodo. Né? Refletir incomoda as pessoas. Então elas preferem seguir adiante. Elas próprias se fazem surdas para que não precisem ouvir. Os alertas dos poucos seres humanos despertos, né? E os alertas da própria consciência. Porque o ser humano, ele promove uma verdadeira ofensiva contra si mesmo para calar a sua consciência, aquela voz interior que procura despertá-lo, acordá-lo para a vida, chamá-lo para as responsabilidades essenciais da existência. E mesmo assim a maior parte das pessoas literalmente fecha os ouvidos. Né? As pessoas não querem ouvir. E o que se pode fazer com pessoas que não querem ouvir? Porque quem não quer ouvir também não está disposto a aprender, pois quem não ouve não aprende. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos enxergando, nós aprendemos observando os acontecimentos da vida, observando o que acontece com os nossos semelhantes e o que acontece com nós mesmos. Mas as pessoas não se dão esse trabalho, porque dizem que não tem tempo. As pessoas dizem que não tem tempo, mas por outro lado,
desperdiçam o seu tempo com coisas inúteis. Será que as pessoas não dispõem de tempo mesmo? Ou elas é que não querem ter tempo para as questões essenciais? Elas é que não querem ter tempo. Elas é que não querem ter tempo porque preocupar-se com as coisas elementares gera incômodos, né? Isso gera uma série de conflitos dentro do ser humano. Então, como ele não quer experimentar nada disso, ele se finge de morto, né? E internamente, as pessoas realmente estão mortas, espiritualmente. Por mais que o número de igrejas cresça a cada dia, o que nós vemos dentro da maior parte das igrejas são apenas seres humanos dormentes que estão lá de corpo, mas espiritualmente encontram-se num sono profundo, sem conseguirem compreender a vida, os efeitos dela, né? Os efeitos dela, porque nós precisamos sentir os efeitos da vida sobre nós, para que possamos aprender com tudo isso, para que possamos evoluir, porque quem não sente nada também não aprende nada, né? É algo inerente até, algo inerente. Nós precisamos ouvir, enxergar e sentir. Só que, nesse aspecto, os seres humanos estão bloqueados hoje. O ser humano está bloqueado espiritualmente, sensivelmente. O ser humano encontra-se incapaz de perceber aquilo que acontece com ele. E quem não percebe o que acontece com ele, não consegue interagir com a vida. Então os seres humanos hoje não interagem mais com a vida. Eles não conseguem mais promover essa interação porque ela depende de vida interior, de vontade, de ânimo, né? Vontade de aprender, de evoluir, né? Aprender coisas novas, digo aqui, aprender coisas relacionadas ao autoconhecimento, porque podemos ler montanhas de livros, mas se não sabemos nada de nós mesmos, todos os livros são inúteis. E se não sabemos nada de nós mesmos, desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos as nossas energias, gastamos o nosso tempo com coisas inúteis, como as pessoas fazem hoje, em sua maior parte, e daí não espanta que o mundo realmente seja isso que é hoje, um caos, né? Onde as pessoas caminham desencontradamente, as pessoas se esbarram, as pessoas se chocam entre si, mesmo assim não acordam, porque esses choques deveriam promover um despertar, mas há algo que não acontece, porque as pessoas não querem acordar. Eu percebo isso cada vez mais, que as pessoas não querem acordar. Elas dormem um sono profundo, né? Isso é proposital por parte delas, porque acordar gera incômodos. Isso leva as pessoas a reflexões, né? A ter que reverem os seus pontos de vista, e as pessoas não querem revê-los, porque isso dá trabalho, isso gera inquietação. Então os seres humanos preferem continuar a sua caminhada na mesmice, conformando-se com a vida, contentando-se com o consumismo, a sensualidade, né? As religiões aproveitadoras que hoje estão aí, que se aproveitam dos dormentes. Os dormentes vão até os templos religiosos apenas para pagarem tributos aos donos das igrejas. E nada disso resolve coisa alguma se o ser humano não buscar despertar de dentro para fora. Se ele próprio não se tornar o palco da vida, se ele próprio não passar a julgar a vida, a realidade e os acontecimentos com os próprios olhos, não apenas os olhos externos, mas os olhos internos, o olhar espiritual,
que permite sentir as coisas, porque não basta pensar apenas, é preciso sentir também. É preciso sentir a realidade e os seus efeitos sobre nós. Mas uma pessoa que dorme não sente nada. Uma pessoa que dorme, ela encontra-se dormente. Dormente, ela não sente o próprio corpo. E muito menos o espírito. O corpo, uma pessoa assim até sente, mas o espírito não. Porque o espírito requer uma vigília. Cristo falou, orai e vigiai para não caíres em tentação. Orar, as pessoas até sabem, mas elas confundem a oração com pedidos mesquinhos que elas vão fazer a Deus. Orar, as pessoas até sabem mais ou menos, ou não sabem. Parece que elas só sabem pedir coisas materiais. Mas o vigiar, o que é o vigiar que Cristo propôs, ou pediu, ou exigiu? O que é o vigiar? O vigiar é a vida interior, é a intuição, é a sensibilidade, é a percepção, porque se nós não promovemos uma vigília dentro de nós, nós nos encontramos dormentes, acordados apenas corporalmente, mas dormindo espiritualmente. E as pessoas dormem espiritualmente e procuram a felicidade em coisas efêmeras e coisas inúteis. Os seres humanos hoje praticamente só produzem lixo. Só produzem lixo. Lixo das mais variadas formas e espécies. O lixo cultural, e todas as formas de lixo que nós encontramos hoje aí. Então, nessa direção, a humanidade não tem uma esperança, e não pode ter. Porque sem vida interior, sem vigília, não há esperança. A esperança está na vigilância do espírito, que consegue sentir a vida de forma profunda. E daí comunica ao raciocínio os impulsos, os sentimentos, as impressões, e assim a razão formula conceitos, palavras, pensamentos. Sem atividade espiritual, a própria racionalidade se torna vazia e pobre. Pois as pessoas vivem em extremos. Ou elas levam uma vida sensual, se entregando aos vícios e às paixões, ou as pessoas levam uma vida racionalmente fria e vazia. É preciso sim ter uma vida racional, mas tudo isso precisa estar fundamentado na intuição, na vida interior, na vigília espiritual, como Cristo o quis. Cristo pediu apenas que os seres humanos fossem mais vigilantes espiritualmente, que fossem indivíduos capazes de julgarem a vida e o mundo com os próprios olhos. Só que as pessoas não o conseguem hoje porque estão dormindo. Não percebem nada, não sentem nada, e por isso que são manipuladas e conduzidas pelos aproveitadores, por aqueles que incentivam esse sono, porque os partidos políticos de esquerda, as elites globalistas, as religiões exploradoras, todo esse pessoal realmente incentiva esse sono da humanidade, porque pessoas que dormem realmente podem ser conduzidas facilmente. Basta olhar um pouco ao nosso redor que vemos pessoas dormindo. Corpos que se arrastam, mas dentro desses corpos encontram-se espíritos dormentes, que não praticam a vigília recomendada por Cristo. As pessoas não aprenderam ainda o orar e vigiar. As pessoas não aprenderam ainda a fazer essa vigília dentro de si. E quem não é vigilante, ele realmente cai nas armadilhas do mundo, não podendo ser diferente. Quem não é vigilante, cai nas armadilhas do mundo.
Valeu. Um forte abraço e até a próxima.